Glória a Jesus. Que bom estar aqui com vocês, amém? Amém. Ver algumas pessoas lá do evento, quase todos lá do evento lá, a galera aqui. Que bom, rapaz, também. Fico constrangido, sabe, de ver tanto jovem assim, na presença do Pai. O coração se alegra muito, de verdade, porque ele é muito convidativo, mas quando o Espírito Santo deu um plano, ele constrange o nosso coração e a gente começa a sentir tanto amor por ele. Por isso que a palavra fala que o Senhor nos deu domínio sobre o poder do pecado. Então o que nos segura, o que nos mantém na presença dele é o Senhor Jesus, que de fato ele possibilita essa estrutura espiritual. Eu queria ler uma palavra em 1 Coríntios capítulo 3. Glória a Jesus. Eu nem sabia do tempo, vai na pausa de apresentação, né? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10. Esperar vocês acharem. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10. Vou pedir que vocês possam não se distrair com nada, tentar se desligar de qualquer pensamento que chega aqui também, que realmente foca, porque você saiu de casa para de alguma maneira ouvir Deus falar com você, né? Então tem pessoas que realmente saem assim com o coração choroso, Deus falar comigo, eu preciso de uma resposta, né? Então você veio aqui realmente para Deus se revelar para você. Então tire todas as distrações, abre seu coração e gente, Deus está aqui. Glória a Deus. Amém? Onde tiver 2 ou 3 reunidos, Ele está presente no nosso meio. Deus está aqui. Ele quer se revelar para nós. Amém? 1 Coríntios 3, 10 diz assim, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele. Esse fundamento é Cristo. Nós estamos sobre esse fundamento. Amém? E diz assim o versículo 11: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar outro edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, um dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta ou revelada. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Amém? Deus colocou essa palavra no meu coração e eu queria que você pensasse um pouco comigo. Nós estamos em construção. Amém? Deus está nos levando a um lugar de segurança, a um lugar de descanso. Lembra aquele versículo que nós conhecemos? Que a palavra fala assim, vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo e o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde, e então encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é suave e leve. E interessante, eu tive um dia uma sensação, eu não lembro, está com muito tempo, apóstolo Jonathan, eu acordei, e foi uma sensação que me marcou. Eu estava realmente sentindo esse fardo leve. E a sensação que ele era corpórea, era uma atmosfera realmente real. E assim, eu durante o dia estava entendendo que o fardo de Cristo estava sobre mim, suave e leve. E eu queria
falar para vocês que quando a gente se achega a Cristo, né, não é fácil. Não foi fácil você estar aqui sentadinho, né, nessa cadeira aqui, tendo um relacionamento com os pastores, conhecendo pessoas. Não foi fácil você chegar aqui, não foi fácil. E não foi fácil, de alguma maneira, o Espírito Santo convencer o teu coração do pecado, né? Porque não creram em Cristo. Então você se achegou, você está num lugar propício de crescimento. E agora o Senhor, Ele vai te conduzir a esse lugar de segurança. Porque a gente aprende na vida que a gente tem que correr, tem que batalhar, né? Tem que fazer valer a pena, porque se a gente não fizer, não vai vir. E eu queria que você entendesse que Deus, Ele tem um fundamento inquebrável. Lembra algumas estruturas romanas, que ela é bem circular assim, né? Eu gosto muito dos tempos antigos, eu gosto de coisa velha, eu sou meio velho, sabe? Eu gosto de móveis rústicos. Então, tem aquela estrutura, né, que é redonda, assim, a gente vê muito em igrejas antigas. Tem uma igreja lá na minha cidade, eu moro em Maceió, amém? E lá tem uma igreja que ela é do século XVI. Ela foi construída pela coroa portuguesa com serviço escravo. Ela é muito antiga. E lá tem um grau, né, bem grande assim. E tem uma pedra angular que sustenta aquela coluna. E essa pedra angular é Cristo. E quando a gente começa a construir, aquela pedra angular, né, as pedras elas vão sendo colocadas, se ela for retirada, toda aquela estrutura desaba, ela cai. Então eu queria falar para você que existe um fundamento ao qual nós estamos postos. O Senhor te colocou em uma pedra firme. Nós devemos olhar tão somente para Ele, não se distraia com absolutamente nada e deseje de fato crescer em conhecê-lo cada vez mais, porque à medida que você se entrega e à medida que você se permite confiar, eu costumo falar que a fé é mais ou menos assim: Deus manda você dar um tiro, tem um alvo para você acertar, pega uma flecha, só que está tudo escuro. Então Deus pede para você, pode dar um tiro, quem vai designar ela sou eu. Então é Deus que vai conduzir ela até o alvo. E a gente só precisa de baixo de uma palavra confiar. Lembra de Abraão? Vai para uma terra que te mostrarei, deixa a tua parentela. Então Abraão, ele naquele momento, ele não hesitou, ele confiou plenamente que Deus de fato ia conduzir ele. Então nesse relacionamento que nós começamos a se desapegar da nossa segurança, da maneira que nós pensávamos e agimos, e nós começamos a entregar a Deus cada vez mais. Em detalhe, cada um de nós temos um tipo de obra a oferecer. Aqui fala de algumas casas que estão sobre esse fundamento, casa de pedras preciosas, de ouro, de fêmur, e de madeira, de palha, e o fogo vai declarar, vai denunciar de fato quem nós somos. Deixa eu falar uma coisa: quando algumas circunstâncias acontecem conosco e a gente exala de fato quem nós somos, sabe? É aí uma área que nós temos que se tratar. Às vezes as pessoas querem fazer jejum, bora fazer jejum, fazer um propósito, e aí começa aquela empolgação, 2 dias, 3 dias, né? E aí começa porque o jejum, ele vai mostrar de fato quem você é. Ele vai mostrar que você ainda precisa amadurecer em determinada área. Ele vai mostrar que você ainda tem alguns sentimentos que precisam ser amortecidos. Ele vai mostrar, talvez, a ira que você precisa mortificá-la. Vai mostrar situações de desequilíbrio emocional. Porque o jejum, ele vai deixar sensível no mundo espiritual. Então você precisa tomar muito cuidado em simplesmente entender algumas circunstâncias, não se entristecer. Porque se há uma situação que Deus está trabalhando o teu caráter, que Deus está forjando você, é para que haja realmente um crescimento espiritual significativo. Aleluia. Eu queria deixar um versículo aqui dentro dessa palavra. Eu não sou muito encolado não, tá? Mas eu estava com o Jonathan, ele falou uma palavra e eu lembrei desse versículo aqui. Ezequiel 36, 24. A gente vai
Ezequiel 36, 24. E para a gente caminhar com Cristo, a gente precisa se desvencilhar, ou seja, se desligar do nosso passado. Bem, estamos em construção. A palavra que Deus colocou no meu coração é: nós estamos sendo formados, construídos em Cristo. E muitas das vezes, eu deixei o passado, eu esqueci o passado, mas existem fragmentos desse passado e muitas das vezes ele aparece em algumas reações nossas, que de fato nós não fomos sarados. Amém? Ezequiel 36, 24. Vai ler um pouco. Eu quando li esse versículo aqui, eu fiquei muito impactado, porque ele fala justamente Deus falando: olhe para o passado. Só que é em uma conotação diferente. E eu achei, nossa, que interessante. E eu queria ler com você aqui, na intenção de que você nunca mais volte para o passado, volte para o lugar de culpa, volte a se apoiar em si mesmo, mas que você caminhe para frente, que você se humilhe verdadeiramente, que você agradeça ao Senhor pelos mentores que estão do teu lado orando por você, que você agradeça quando alguém chegar para você: olha, jovem, eu estou orando por você. Eu estou orando por você, Deus me levantou de madrugada ontem, eu estava orando por você, sabe? Então, isso é um amor do Pai. Eu lembro um dia que eu estava em casa, o Guilherme me ligou, isso foi de manhã. Quem é que conheceu o pastor Guilherme? Aquele pequenininho. E aí ele falou assim: já sou eu, pai, estávamos no monte orando de madrugada, nós passamos a noite toda orando por você. E nós estávamos orando e você está enfrentando uma grande guerra. Só que naquele momento que nós estávamos orando, intercedendo por sua vida, chegou o momento que eu e o papai decidiu paz no coração. Porque Deus, de fato, Ele entrou na batalha. Então agradeça ao Senhor pelas pessoas. Quando alguém chegar para você te abraçar, nós somos uma família, porque não tem ninguém melhor do que ninguém. Amém? Nós somos um corpo em Cristo. Então nós precisamos entender esse valor, entendeu? Ezequiel 36, 24 assim: e vos tomarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Deus trazendo, aqui fala da restauração de Israel. Então espalharei água pura sobre vós. Olha que interessante. E ficareis purificados, e todas as vossas imundícias de todos os vossos ídolos vos purificareis. Toda idolatria, todo costume de pecado, tudo aquilo que aquela nação vivia, atropelando-se, Deus começa a falar: eu vou purificar, eu vou trazer água cristalina sobre vocês. O versículo 26: e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Olha que interessante, o próprio Deus falando: olha, eu vou te dar um coração novo, eu vou te dar uma nova mente, eu vou te dar uma nova roupagem, eu vou purificar todos os pensamentos sujidade, todas as marcas que você viveu, todos os traumas que você viveu. E o versículo 28: e habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós me sereis por povo, e eu vos serei por Senhor. A palavra no original Senhor significa dono. Amém? E vos livrarei de todas as vossas imundícias, e chamarei o trigo, e multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Deus trazendo assim, eu vou trazer prosperidade sobre vocês, eu vou abençoar o trigo, a lavoura, eu vou edificá-los firmemente. O versículo 30: e multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que nunca mais recebais o opróbrio da fome entre as nações. E esse versículo me chamou muita atenção. Então vos lembrarei dos vossos maus caminhos.
Paz, guerreirão, bom te ver. Então vos lembrarei dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos, que não foram bons, e tereis nojo em vós mesmos das vossas maldades e das vossas abominações. Então vos lembrarei dos vossos maus caminhos. Sabe quando você olha um pouco lá para trás e você fala, nossa, como é que eu fazia isso? Meu Deus, cara, é porque o Senhor ele tira isso naturalmente do nosso coração. Então eu queria falar para vocês que Deus ele tem uma obra tremenda. E qual é eu vi uma pregação antes de vir para cá. Eu queria trazer um pouco disso que Deus colocou no meu coração. É um pastor especial, não quero falar o nome dele, acho que algumas pessoas conhecem aqui. E ele começava a pregar, você precisa orar. Aquela pregação, né? Você precisa voltar de joelho a noite toda. E você tem que orar muito, porque se você orar muito, Deus vai visitar. Você tem que ler muito a Bíblia, você tem que fazer muito, as pessoas estão deixando. E parece que é uma pregação muito legal de se ouvir. O pastor está falando que eu tenho que orar. O pastor está falando que eu tenho que me esforçar muito. O pastor está falando que eu tenho que ler muito a Bíblia. E aí eu fui lá e olhei os comentários, as pessoas, é isso mesmo, cara, esse é o nome de Deus, palavra abençoada. Não, quando eu vi essa pregação, meu coração se encheu, nossa, que palavra alinhada. Eu queria desmistificar. Eu queria trazer algo novo para vocês dentro desse conceito. Não é por muito esforço. Não é porque você vai orar muito que Deus vai te responder. Não é porque você vai decidir, agora eu vou orar, eu vou passar a noite toda orando e Deus vai fazer algo na minha vida. Não é por esforço. Eu estava comentando quando eu cheguei aqui, eu tinha muito desejo quando jovem de ser baseado no Espírito Santo. Eu via as pessoas falando em línguas, em distega ali, eu falei, meu Deus, eu ficava naquele desejo. E aí eu coloquei no meu coração um jejum violento de 90 dias de oração. Eu falei, agora eu vou pagar o preço. Eu botava, deitava mesmo. E eu tinha um monte em especial, que era um vale. Eu descia assim, era um vale, não era um monte, era um buraco assim, né? E no primeiro dia que eu fui, gente, caiu uma tempestade tão violenta que os torrão de barro bateu assim na minha cabeça. E o pingo, sabe aquele pingo de chuva que bate no pedal de estiga dói? E eu te amo, me batiza com o Espírito Santo, Senhor. E eu achava que todo aquele esforço, né, que toda aquela... Deus estava vendo o meu sacrifício, eu com um pão na lama, no choro ali. Então eu estava debaixo de esforço, estava debaixo de mérito. Eu queria chamar a atenção de Deus com todo aquele mérito ali. E aí Deus teve tanta misericórdia em mim, irmãos, que com 4 dias Deus parou no Espírito Santo. Para Deus provar, não é porque eu força, não é porque você está buscando, é porque eu te amo. E gente, essa fala que eu estou falando pode parecer uma fala tão simples, mas demorou tanto tempo eu entender isso. Eu vivi muito tempo debaixo do esforço, eu tentava barganhar com Deus, eu tentava fazer um propósito, porque eu achava que eu ia alcançar aquele nível, sabe? Deus ele vai me ver porque eu estou aqui orando. E eu queria, em primeiro lugar, falar para você que Deus é quem te edifica, te fortalece, Ele que traz novidade no fruto, Ele que purifica os nossos lábios, Ele que dá um novo cântico na nossa boca, Ele que nos enche de força, é Ele que guia os nossos passos, é Ele que faz todas as coisas acontecerem, simplesmente porque eu decido confiar, eu acredito que Ele me guarda, que Ele está do meu lado, e eu saio do lugar de evidência, eu simplesmente me entrego verdadeiramente para que Deus faça na minha vida aquilo que está no meu alcance. Então entenda uma coisa, Deus te ama independentemente de como você está agindo hoje. Pastor, se eu falho, pastor, eu decepcionei tantas pessoas, eu fui para tal igreja, tal pessoa me feriu, e eu chutei o balde mesmo, eu sou ovelha rebelde, sabe, talvez você tenha um próprio de julgo, de rejeição, talvez algumas pessoas te olham, te recriminam, não te aprovam, não te amam. Jesus não te vê assim. E Ele coloca pessoas com o mesmo sentimento. Olha, cara, eu estou aqui contigo, eu não vou te deixar. Olha, eu estou aqui do teu lado.
lavado pela palavra. Eu queria falar para você que Deus está te forjando, te fortalecendo, te dando crescimento. Eu lembro lá no começo da minha fé, eu aceitei Jesus na Assembleia de Deus. Foi uma consagração de manhã, foi maravilhoso quando Jesus me chamou para a presença dele. Então, no começo da minha fé, nós vários jovens, a gente ia para monte, a gente ia para a oração, ia para a vigília, aquela animação, aquela coisa gostosa. E aí eu lembro que estava no monte, nossa, era gente, era muito engraçado, numa mata fechada, gente, na faquera. Essa aqui, pronto, era nessa altura daqui do chão de folha. Quando a gente se empolgava, a gente saía no mato falando línguas, sabe? Eu subi no árvore, falando línguas. Aí o Davi, Júlio, tá onde? Eu estava lá em cima, Deus maravilhoso, no monte da glória, sabe aquela coisa. E aí do nada eu desci, e aí eu cheguei assim, eu olhei com a Deus é tremendo, Deus esse revela agora especial. Tem uma árvorezinha assim, né, bem pequenininha no meio da mata lá, e eu olhando para ela, Deus me deixou no meu coração, rapaz, ela tá pequenininha, rapaz. Aí eu olhei para uma beirando assim, rapaz, me secando. Eu olhei para uma pequenininha, mas aquela, alguém vai pisar nela, um animal, um galho vai cair sobre ela, ela tá tão vulnerável. Rapaz, essa daqui construiu, tá grande. Eu chamei, Davi, vem cá, Davi. O Davi veio, o Davi já é pastor. Davi, jovem, junto comigo lá, ele tinha o quê? Você tinha seus 17 aninhos. Davi é homem de Deus, cara. Foi? Faz muito tempo. E aí eu chamei ele, Davi, tá vendo essa árvore aqui pequenininha? Eu tô vendo, cara. Isso aqui é a gente, velho. A gente tá aqui, ó, pequenininho, o galho pode cair, derrubar ela, quebrar, se der uma enxurrada, arrancar a bichinha do lugar ali, ela não vai conseguir resistir. Mas quando a raiz começa a se aprofundar, olha essa daqui, essa aqui tá maior, essa daqui já o cabo não consegue derrubar não, mas olha essa grandona aqui como ela tá gigante. Então assim é a nossa vida com Cristo. Você está sendo gerado, as suas raízes de entrega, de confiabilidade, você está crescendo, você está firme. Diga, eu estou firme no Senhor, não vou desistir. Então vai chegar um momento que você vai estar inabalável com Deus. Você vai estar inabalável com o Senhor. Você vai verdadeiramente frutificar. Então, independentemente do contexto que você se encontra hoje, a palavra é: quem faz todas as coisas é Deus. Deixa eu falar uma coisa. Você está me vendo aqui pregando, eu tenho uma família abençoada, estou casado há 18 anos com a minha esposa. Tenho um casamento abençoado, graças a Deus. Tenho amigos e pessoas abençoadas do meu lado. E o que me fez hoje ser pastor, cuidar de vidas, não foi nenhum método. A única coisa que eu falei para Deus foi assim: Deus, me socorre. Só isso. Eu não aguentava mais a minha vida. Eu não aguentava mais aquela situação que eu vivia. Eu simplesmente olhei, Deus abriu os meus olhos e eu vi que eu estava precisando de paz. E eu simplesmente me entreguei. Então assim, as pessoas que me olhavam antes, cara, como foi que aconteceu isso com você, cara? Foi Deus. Eu era uma pessoa extremamente ignorante, sabe? Enfim, não tinha Deus, eu era uma pessoa extremamente vazia. E simplesmente eu me entreguei. Era como eu me sentia como um bebezinho, uma criança, sabe? Então cada palavra que veio no meu coração eu anotava, sabe? Eu ficava ali tão empolgado. E Deus, nesse processo, foi tirando os carrapichos, sabe? Foi tirando os galhos secos, a gente vai caminhando. Deus começou a me tratar. Deus começou a tirar o orgulho do meu coração, sabe? Era aquele crente pentecostal, aquele assembleiano roxo. E a minha Bíblia, aquela bem gigantona, a Bíblia de pregador, eu estava bebendo no peito assim, sabe? Aleluia, glória a Deus, abraço o varão, aleluia. Sabe aquela pessoa, aquele crente que o olhar santo, arrotava santidade, mas era muito soberbo, gente. Interessante que cadê ele estava pregando aqui? Aí, pronto. Eu amo a pessoa ser autêntica, sério. Então, no começo da minha fé, eu pregava em cadeia temática. Lá na Bíblia não temos o versículo tal, a Bíblia tal, não sei o que tal. Eu começava a pregar a Bíblia decorada, sabe? Porque eu não percebia, porque eu queria que as pessoas vissem que eu sabia pregar. Sabe? Eu aparecia, eu pregava porque a palavra diz não temos, porque no versículo tal e tal.
engrossava a voz, sabe, aquele pregador. Mas era uma encenação, eu não era ali. E eu valorizo hoje, chega um galinho, chega Jesus, e ali eu fico assim, meu Deus, porque hoje eu consigo ver, não é por muito falar, eu consigo ver Deus na vida dessas pessoas. Chegou um irmãozinho lá, ele pegou a Bíblia, gente, eu fiquei tão cheio do Espírito Santo. Pegou a Bíblia, gente, vamos abrir a Bíblia ali, olhou um versículo, falou bem tranquilinho, eu abri o olho assim, Deus, que palavra. Ele não gritou, não sapateou, não profetizou, não apontou dele profeta. Ele foi tão autêntico, tão sincero, tão aberto àquela palavra, tão verdadeiro. Eu fiquei, meu Deus, que palavra linda. Então Deus começou a tirar o orgulho do meu coração, o fanatismo, sabe, a soberba. Gente, por que Deus está mandando para isso? Meu pai, não era isso que eu ia falar, não. Eu era tão, sabe? Eu era tão assim, tão santo. Que, deixa eu contar para vocês, aqui esse chão aqui é um porcelanato. Eu morava no chapisco do chão do terreno da minha casa. Então eu procurava um lugar mais assim, agressivo para machucar o joelho, entendeu? E eu passava a noite toda com a Bíblia aqui, ó. De joelho mesmo, cheio de sentia doendo. Eu falava, Deus, que Abraão, sabe, já posso, eu sei. E eu passava a noite toda de joelho. E na minha cabeça falava assim, eu não vou sair daqui não, eu sou forte. Cara, talvez você, de alguma maneira, nessa palavra, está se apoiando em muito esforço. Deus quer te tirar do esforço. Deus quer tirar você desse lugar de frente, sabe? Simplesmente confie. Confie, se entregue. Não queira aparecer de maneira nenhuma. Não queira copiar as pessoas. Se você fala do seu jeitinho, não tem que engrossar a voz. Eu estou lendo uma pregação interessante. Quem daqui conhece o pastor Júlio Trovão? Já bateu uma voz grossa. Aí o garotão magrinho, rapaz, foi pregar. E começou a pregar. Parecia um trovão. Todo mundo no final do mundo quer falar com o pregador, né? Porra, papai do Senhor, pegar o nome para convidar de novo, né? E quando for falar com ele, papai do Senhor, meu irmão. Papai do Senhor, não era ele, aquela voz não era ele, cara. Poxa, o cara junto o trovão ali em cima, agora eu. É forte. Sabe? Não seja você. Ô rapaz, seja você. Chega aqui, ó, não engrosse a voz, não fale alto. Não queira fantasiar, não. Deus conhece a sua estrutura. Então simplesmente se esvazie de você mesmo. Sabe? Não queira ler a Bíblia. Eu vou ler a Bíblia esse mês eu vou ler. Não! Vá com calma, vá devagarzinho. Jesus te ama, Ele já pagou o preço por você. Ele já te purificou, Ele já te encheu. Ele te ama, Ele vai te dar estrutura e ferramentas necessárias para você crescer em humildade. Aleluia, Ele já te abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Então existem tantos valores que você, na medida que você vai amadurece, Deus fala, olha, eu te dei isso aqui. Desfruta disso, dessa autoridade sobre você. Então você vai começar a crescer conhecendo Ele e percebendo. Gente, isso mexe no meu coração. Sabe quando o inimigo vai até Jó e fala assim, ele não serve um Deus legal, que não enche de bens, né? Tira tudo dele para ver se ele permanece firme. E aí Deus vai lá, Deus sabe o coração dele. E aí o inimigo tira tudo e aquela coisa toda. E eu sei que no final de tudo o inimigo fala assim, todavia tu cercas em volta, deixa eu tocar. Então existia uma cerca protetora na vida de Jó. Deus guardava a vida de Jó. Porque ele era um homem justo? Porque ele era um homem temente a Deus? Não, é porque a fidelidade de Deus estava presente na vida dele. Então perceba que Deus ele está guardando a tua casa. 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda. Então quando a gente toma isso como verdade, a gente anda sem medo nenhum. Deixa eu falar para vocês um pouco do meu destino rapidinho, de verdade rapidinho. Eu não sou muito agressivo.
E o meu padrasto, ele era um feiticeiro. Eu contei lá no evento, e eu passei um bom tempo com o meu padrasto vendo ele fazendo os trabalhos em casa, recebendo as atividades em casa. Quando eu conheci Jesus, ele não fazia mais isso, porque de alguma maneira tinha luz lá dentro de casa. E não era porque eu era super crente, eu era um novo convertido, e o Senhor estava comigo. Então ele era uma pessoa muito violenta. Então meu padrasto um dia, ele começou a brigar com a minha mãe. Eu estava assim sentado na sala, e ele se levantou para dar um soco na mão. E começou uma discussão, sabe? E toda a minha infância eu vi minha mãe ser espancada. Eu vi a minha mãe com relacionamentos com pessoas embriagadas, e eu, criança pequenininha, tremia assim a minha mãe com a faca, um pedaço de pau, eu chorava vendo aquela situação. E eu já estava grande, e aí o cara se levantou para dar a mão na minha mãe, eu levantei, meu irmão. Ixi, meu Deus. Eu não precisei chegar perto, eu levantei a voz: se você tocar na minha mãe, eu vou te matar. Eu ia matar ele. Ele parou assim, fechou a mão. Eu estou aqui, eu sou filho, eu vou proteger ela. E simplesmente aquilo se passou. Aí eu conheci Jesus. Houve um processo de libertação violenta da minha vida. Daqui a pouco eu com a Bíblia, porque Jesus me ama, louvando, orando em casa. Chegava, dava um beijo na testa dele, ele parava, e eu estava aí, sabe? Aí de repente eu estava indo para um culto. Começou a discussão em casa. Ele pegou a faca, isso foi várias vezes, viu? Pegou a faca: vou matar você, e não sei o quê. Aí eu, nem aí, pegando, escolhendo a minha gravata, né? Escolhendo paletó e tal, olhava, passava Jesus e cantando, e nem aí, eu não estava ignorando, eu estava realmente, gente, eu consegui descansar. Olha, Deus é dono da vida, Deus guardava a minha casa, eu confiei nisso. Peguei a Bíblia e um cacete com medo lá. Não é porque eu não estava protegendo a minha mãe, eu sabia que Deus estava protegendo a minha mãe. Ele com a faca, sabe, gente, eu estou falando verdadeiramente. Eu simplesmente cheguei, o meu padrasto com a faca perto da minha mãe aterrorizada. Eu cheguei: mãe, eu vou pro culto, cheiro. Cheguei perto dele: mas Deus do cheiro, que a filha vai sair. E quando eu saía de casa, eu saía totalmente descansado. Quando eu voltava, eu estava dormindo lá. Então isso não só foi uma vez. Quando eu estava longe do pai, eu ia matar, eu fulminava. Então, gente, eu aprendi a descansar em Deus. E pasmem, o Senhor Jesus salvou meu padrasto. Aleluia. O Senhor salvou a minha mãe. O Senhor restaurou o casamento da minha irmã. E era só eu de crente de casa. Eu simplesmente me entreguei verdadeiramente. Então, a palavra de Deus para nós hoje é: seja autêntico, seja você, respeite o tempo. Deus está na tua casa, Deus já mostrou tudo, Ele te segue, Ele te guarda, Ele está te edificando, Ele está te fortalecendo. Aleluia, Deus. E não queira ultrapassar processos. Não queira ser melhor de ninguém. Ame as pessoas que te repreendem com amor, que vai, sabe, chegar para você: cara, você está errado, você precisa rever isso aqui, você precisa rever isso na sua vida, você precisa fazer isso na sua vida. Talvez no momento você vai ficar chateado, porque sabe quando alguém chega e fala que está errado, não está fazendo isso. Ame essa pessoa. Ame essa pessoa. Essa pessoa está ali porque Deus a enviou para parar você. Então, um culto de libertação, amém? É um culto que você vai receber a palavra para ser liberto do ego, vai ser liberto do achismo, e vai se entregar e vai deixar Deus designar os seus passos, e Ele está conosco, nos guardando de todo mal. Então não é por muita força nem por violência, é pelo Espírito. Gente, desde o começo da minha caminhada, o processo não foi fácil. Na verdade, eu resisti a Deus, eu tentei fugir de Deus várias vezes. Eu me afastei do Senhor, eu decepcionei tantas pessoas, e o amor do Pai nunca me abandonou. Ele estava o tempo todo. Sabe o interessante? Quando eu comecei a sentir esse amor, apóstolo Jonathan, no meu coração, sabe, mesmo errado, mesmo todo troncho, Deus nunca me largou. Isso começou a mexer comigo, porque Deus, Ele não vai tratar segundo as nossas ações, Ele vai tratar com um olhar de amor, de
paciência, de longanimidade. Não, mas se o crente ele não orar, se ele não fechar as brechas, se ele não pagar o preço, se não sei o que, gente. Deixa eu falar com vocês que tudo isso é fermento faz. O fermento, o que o fermento faz lá apodrece a massa. A gente tem que quebrar as brechas, sim. Nem você vigiar, sim. Orar, sim. Mas eu não vou me apoiar nisso. Amém? Eu vou orar porque o meu coração sente a necessidade de orar em relacionamento, é conversa. Né? Se entrega. Eu vou vigiar porque eu tenho que vigiar. Quem está em pé, cuide para que não caia. Mas eu não vou me apoiar nisso. Se eu não fizer isso, às vezes a gente está criando, sabe aquela bolha que vai inflando e uma vai focar. Então a obra ela vai denunciar quem nós somos, quem de fato você é. Então qualquer circunstância que aconteça, aí você pede, Deus me dá paciência, Senhor. Aí vai criar, Deus vai criar uma situação para que você seja paciente. Então ele vai forjar o teu caráter. E muitas pessoas supervalorizam os dons do apóstolo. O que fala em línguas, aquele que aponta o profeta, aquele que marcha. Só que para os olhos do Pai, a coisa mais importante é o fruto do Espírito. Aleluia. Não é os dons, não é o homem que fala muita língua, é aquela pessoa que consegue ponderar domínio próprio. Ele tem empatia, tem amor, ele consegue. Por quê? Porque o Espírito Santo está sobre ele. Está de fato ali guardando ele, está conduzindo ele de uma maneira sobrenatural. Então, em nome de Jesus Cristo, o Senhor ele te conhece, te guarda. Aleluia. E não é por muito esforço, e não é por muito mérito. Amém? E o fundamento que é Cristo, ele tem que estar na nossa casa. Casa espiritual. À medida que eu entrego, à medida que eu vou conhecendo o Senhor, como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer um propósito violento aqui, não? Ora o Senhor, verdadeiramente, olha, as revelações que Deus me deu, assim, profundas, que eu guardo até hoje no meu coração. Existem segredos que eu tenho com o Pai, que ninguém sabe. Foram orações simples. Sabe aquela oração? Fechei meus olhos antes de dormir, Pai. Senhor Jesus, me ensina isso. Jesus, me leva para a tua presença. Eu quero sentir a nuvem da tua glória. Uma oração simples. E nesses momentos, quando eu dormia, Deus falava comigo profundamente. A transição da minha vida ministerial, quando Deus começou a mostrar para mim os dons espirituais, dons de libertação, dons de cura, de milagres, aconteceu com oração simples. Não aconteceu porque eu estava em grande propósito. Deixa eu te falar outra coisa. Você pode passar 40 dias de jejum e oração. Isso não vai mudar você. Isso não vai tornar mais santo. Pelo contrário, a carne é carne. É carne. Então a carne ela vai tremer. Por isso que você precisa entender que você está sendo guardado, porque o Espírito Santo está dentro de você, compungindo você, exortando, te constrangendo, te conduzindo. A única coisa que o ser humano hoje, nós em Cristo, nós simplesmente se entregamos ao Pai e confiamos nele. É muito simples. É muito simples. Deus ele vai entrar na tua casa, vai. Deus ele vai restaurar o seu casamento, vai. Mas entenda, muitas das transformações do nosso ciclo familiar começa por você. Primeiro Deus ele vai, sabe, mexer você, tirar algumas áreas de conforto, para que você comece de alguma maneira a influenciar o teu cônjuge, o teu irmão, porque Deus ele começa a tratar-nos de dentro para fora. Aleluia! E a gente começa a se entregar, se aprofundar, se alegrar com Cristo. Então a minha palavra para você hoje, estou muito feliz de estar aqui, pastor, vendo a sua igreja abençoada, vendo tantos jovens animados. Falei para o cara, estou constrangido aqui, porque eu fico feliz, vocês estão de parabéns. Jovens, continuem fortes, continuem buscando a presença do Senhor, continuem com essa alegria fazendo para Deus, porque Deus tem um grande favor de graça sobre vocês. Eu vejo o fruto dos apóstolos, pastores, mestres aqui. Eu profetizo Deus prosperando na área financeira, eu profetizo médico, policiais, eu profetizo tanta coisa boa para vocês aqui.
são jovens valentes. Oh, glória a Deus. Eu vejo aquela visão da farinha foi bênção, não foi? Sabe, você pegou, entendeu? Não foi? Deus multiplica. Existe a multiforme sabedoria de Deus. Existem muitos talentos de Deus aqui nesses jovens. Então aquela visão que Deus deu, eu estou entendendo agora. Sabe, porque existe a mão de Deus em cada jovem aqui, em cada lugarzinho. Então continue buscando o Senhor, vocês estão de parabéns. A minha palavra é, olha gente, que esse peso que não é de Cristo. Jesus já fez tanta coisa por vocês. Só continue confiando. Sabe, se o maridão vacilar, vamos cá, vamos conversar. Não pode muito junto, não. Ame seu parceiro, tenha paciência, né? E a coisa vai acontecer, rapaz. Vai com calma, vai com paciência, né? Não atropele as situações, não. Que Deus ele vai fazer no seu tempo, no seu momento. Fala, Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Gente, eu queria orar por algumas pessoas aqui. Glória a Jesus. Jesus, ele conhece o nosso coração. Ele sabe o nosso início, o meio e o fim da nossa trajetória. Ele sabe as pessoas que ele vai colocar no seu tempo para nos levar para outro ciclo. Ele sabe como agir no nosso coração. Então, quando eu li essa palavra de Ezequiel, olhem para os vossos maus caminhos, os vossos passados, e vejam, tenham nojo do que vocês fizeram. Nunca mais retrocedam, porque olha como é a vida de vocês sem Cristo. Olha a alegria que vocês têm hoje com Ele. Olha a paz que vocês têm hoje com Ele. Sabe? Então, na verdade, eu queria orar para que Deus ele venha, de alguma maneira, trazer algo novo no teu coração. Amém. O Espírito Santo. Seja bem-vindo, Jesus. Feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu apresento cada vida que aqui está, Senhor. Jesus, muito obrigado por estar aqui com eles, Senhor. Desfrutar da tua presença, Pai. Oh, Jesus, que o Senhor comece a contemplar cada coração e traga, Senhor, revelações, traga a luz, Senhor, daquilo que eles de fato necessitam. Que libere, Senhor, sobre eles, Pai, um relacionamento profundo, de raízes profundas, de crescimento profundo, Pai. Que eles vão frutificar na tua graça, Pai. Traga agora, Senhor, traga para a luz seus sonhos, revelações, Senhor. Traga, Senhor, uma palavra profética no coração de cada um deles, Senhor. Que eles venham se levantar, Senhor, como valentes, dependentes da tua mão. Que eles venham de fato frutificar em uma terra estéril. Que eles venham dar fruto temporão fora de época. Que eles venham frutificar, Senhor, para a tua glória, Senhor. Eu declaro sobre cada um deles as tuas mãos agora, Espírito Santo, começa a tocar, Jesus. Traga a tua graça sobre cada um deles, Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Glória a Jesus. Minha senhora, cadê ela ali? Tudo bem com a senhora? Amém? É a senhora bem? É a senhora. Eu não conheço a senhora, mas Deus fala com você para não se preocupar com a sua saúde. Deus ele vai visitar a sua saúde agora. Bem, não se preocupe. Que você não precisa orar muito para Deus fazer algo na sua saúde, porque a senhora já está debaixo de uma promessa. E Jesus levou sobre si as nossas duas enfermidades. Amém? Coloque a sua mão do lado direito aqui. Amém? Feche seus olhos. Toma ela agora, Jesus. Prepara agora, Pai, com as mãos. Agindo nessa senhora. O espírito de enfermidade vai ser manietado agora. O espírito contrário vai ser destruído agora. Toda a maldição hereditária vai ser quebrada agora. Eu declaro vida. Toca agora, Jesus. Mais da tua presença. Eu declaro a tua paz, porque ela não vem se preocupar com a sua saúde, Jesus. Eu declaro saúde sobre ela. Eu profetizo, libero paz sobre o seu coração, Pai. E eu destrono agora, no nome de Jesus, qualquer resquício de enfermidade. Eu declaro a unção que despedaça o mundo. Comece a tocar agora. Mais da tua presença, Jesus. Em nome de
Jesus Cristo, Pai. Queima agora, Pai, com unção. Começa a tocá-la de uma forma sobrenatural. Declara agora, Pai, que as tuas mãos toquem nela agora. Eu declaro saúde no nome de Jesus. Toda enfermidade vai ser cancelada no nome de Jesus Cristo. Para agora no teu santo nome, Pai. Oh, Jesus Cristo, todo espírito contrário de doença vai ser cancelado na sua casa agora, no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Eu vi a senhora muito preocupada com isso. Amém? Muito preocupada. E o Senhor fala para a senhora descansar. Amém? Para a senhora esvaziar seu coração, porque Jesus, ele lá na cruz, ele levou as suas enfermidades. Ele te ama muito. Então não se preocupe com isso. Aleluia, aleluia. Tem alguém aqui que tem alguma área de libertação, algo que não se constrange não, meu Deus, que é uma família, irmão. Amém? Aqui ninguém vai ter ninguém não. Se você ficar aí, não vou não, porque a pastora vai me ver, o pastor vai me ver, o irmão vai me ver. Não. Se existe uma área que você não venceu ainda, que você quer entregar a Deus, eu quero ver se é corajoso mesmo, vem aqui à frente, não precisa falar para mim não. Deus conhece seu coração. Se existe uma área específica que você ainda não conseguiu romper, sabe? Na área de libertação mesmo, sabe? Algumas coisas que acontecem com você, que você se constrange ali, que você está tentando romper. Você precisa entregar isso a Deus, porque você não vai conseguir sozinho. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Você não vai conseguir sozinho. Amém? Não deixa o Senhor te tocar. Olha aí, Deus vai visitar ela. Porque ela realmente se levantou em graça. Ela reconheceu que ela não vai conseguir sozinha. Aleluia, glória a Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Amém, vamos orar. Glória a Jesus. Alguém fica aqui atrás deles, por favor. Obrigado, Jesus. Glória a Jesus.